Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre intervalos e iniciar escalas, ok? Intervalos é um assunto extremamente importante para compreender toda a teoria básica da música. Se você não compreende intervalo, você não vai entender acordes, não vai entender escalas. Então hoje a gente vai falar sobre os intervalos. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é ouçam esse som aqui, ó. Quantos sons vocês ouvem aqui? Quantos sons tem aqui? Aparentemente tem um só, não é? Na verdade não tem um só, eu tenho dois. Eu tenho esse e tenho esse, ó. Quando eu toco junto, eles se fundem. Esse é o intervalo mais perfeito que existe, que é a oitava. Na verdade, a oitava é o mesmo som em dois níveis diferentes. Então, no nível de baixo, no nível de cima. Então, se eu toco essa melodia aqui, eu posso tocar aqui, oitava acima, pode ser uma oitava ainda acima, pode ser mais acima ainda. Vocês percebem que é a mesma melodia. Então, isso aqui é uma oitava. E ela é a base para a aula que a gente vai ter hoje, tá? Bom, como eu já falei para vocês, a oitava é o intervalo mais perfeito que existe. Vamos considerar aquela nossa escada redonda, que a gente já viu em algumas aulas anteriores. E a gente tem aqui, ó, a nossa escala cromática, porque o nosso sistema, ele divide a oitava é o círculo completo, tá? Nosso sistema musical ocidental divide essa escada, que corresponde a uma oitava, em 12 degraus diferentes, certo? E a gente vai dar o nome de notas para esses degraus. Mas como é que a gente chega nisso daí? Vamos seguir aqui adiante. Bom, eu vou voltar para o slide anterior para a gente tocar essa escala cromática. Seria dessa forma. Então, o último som e o primeiro que formam um intervalo de oitava. Novamente, vamos ouvir, ó. Degrau por degrau aqui, tá? Sem pular nenhum. Então, essa é a nossa escala cromática. E se eu subir de 2 em 2 pulando um degrau, o que é que eu vou ter? Eu vou ter essa escala que eu chamo escala de tons inteiros. Antes de falar dela, vamos para alguns conceitos que são importantes. Bom, desse degrau para esse, eu tenho uma distância que eu chamo de semitom ou meio tom. Desse degrau para esse, eu vou ter uma distância que eu chamo de um tom, ou eu posso falar também um tom inteiro. Então, de um degrau para o outro, eu tenho meio tom. Quando eu passo por um degrau, eu vou ter um tom. Afinal de contas, meio com meio vai dar um. Então, meio tom e um tom. Daqui para cá eu também tenho um tom. Daqui para cá eu tenho meio tom. Daqui para cá eu tenho um tom. Daqui para cá eu tenho meio tom. Então, eu subindo a escada, degrau por degrau, eu vou estar subindo de meio em meio tom. Agora, se eu subo pulando sempre um degrau, eu vou ter agora, para eu subir essa escada, eu vou ter que usar apenas 6 degraus. Então eu tenho uma escala que eu chamo de escala de tons inteiros, que tem uma sonoridade bem exótica. Vamos ouvir. Cheguei lá em cima, a oitava, de novo, de baixo.
acontece que o nosso sistema musical, ele utiliza essa subida do lance de escada usando 7 degraus, que é o que a gente chama de escalas diatônicas. Então aqui, esse aqui é o padrão geral das escalas diatônicas, certo? O que está em verde é o que eu estou usando, o que está em rosa é o que eu não estou usando. Então, se eu parto daqui, eu pulo um degrau, depois pulo outro degrau, depois não pulo. Ou seja, subi um tom e subi meio tom. Aqui eu subi um tom, subi um tom, subi um tom e finalmente meio tom. Dependendo do degrau que eu comece a minha escala, eu vou ter escalas com estruturas diferentes. O que é que vai modificar na estrutura dessas escalas? É a sequência de tons e semitons. Esse assunto a gente vai ver mais adiante, porque se trata dos modos, os modos gregorianos, que a gente vai ver numa próxima aula, tá bom? Então, o que a gente precisa entender é que o nosso sistema utiliza 7 degraus apenas para subir de um andar para o outro. Bom, esses degraus, antigamente, não tinham nomes. Eles eram tratados por letras, né? Ou simplesmente pelas sílabas dos textos que eram cantados, né? Vamos seguir aqui adiante. Bom, até o século XI não existiam essas notas musicais que a gente conhece. Um monge chamado Guido d'Arezzo, que deu muitas contribuições para a teoria musical, né? Inclusive, ele criou o sistema de tetragrama, que hoje evoluiu para o pentagrama, que a gente usa para notação musical, né? Foi ele que criou. Mas ele também deu o nome das notas musicais. Ele pegou um hino a São João, escrito em latim, e pegou as primeiras sílabas de cada verso e utilizou para nomear as notas musicais. Guido d'Arezzo deu nome apenas até o Lá. O Si vai aparecer depois. A gente está vendo aqui Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ut, que coisa estranha, Ut. Durante muito tempo, o nosso Dó era chamado Ut. Mas um cara chamado Giovanni Battista Doni, que viveu entre 1595 e 1647, ele trocou o nome da nota Ut para Dó, em homenagem ao seu sobrenome. E hoje em dia a gente canta Dó, não é isso? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Bom, essas notas musicais foram distribuídas dentro daquela sequência de tons e semitons dessa forma aqui. Essas são chamadas notas naturais. Não que as outras sejam artificiais, mas as outras utilizam acidentes para os seus nomes, certo? Essas que estão em rosa, elas vão receber também nomes que a gente vai ver já já, tá? Bom, então do Dó para o Ré a gente tem um tom, do Ré para o Mi a gente tem um tom, do Mi para o Fá a gente tem semitom, do Fá para o Sol a gente tem um tom, do Sol para o Lá a gente tem um tom, do Lá para o Si a gente tem um tom e do Si para o Dó a gente vai ter também um semitom. Vamos ouvir essa escala que todo mundo conhece, a escala do Dó maior. A gente vai falar agora sobre as outras notas que estão aí, as notas rosa. Bom, a gente utiliza para essas notas rosas os mesmos nomes das notas verdes, só que a gente vai usar um sobrenome acrescentado, certo? Então, a nota que eu tenho na frente do Dó, se eu quiser, eu posso usar tanto o Dó como o Ré, como referência para o nome dessa nota. Se for acima do Dó, vai ser Dó sustenido. Se for abaixo do Ré, vai ser
Ré bemol. Vai depender do sistema, da tonalidade que a gente esteja utilizando. Algumas tonalidades utilizam o sustenido e outras tonalidades utilizam os bemóis. A gente já tratou disso na aula que a gente falou sobre as escalas. Eu acho que se vocês acompanharam, vocês devem lembrar. Bom, então essas notas, cada degrau desse pode ter mais de um nome. Então, por exemplo, o Dó também pode se chamar Si sustenido. O Si pode também se chamar Dó bemol. Mas dentro de uma escala, eu não posso ter duas notas chamadas Dó, por exemplo. Eu vou ter que ter Dó e um Ré. Pode ser Dó sustenido Ré, pode ser Dó Ré bemol, ou pode ser Dó Ré, como está aqui. Eu não posso ter o mesmo nome para dois degraus diferentes. Todas as escalas de 7 sons têm que ter um Dó, um Ré, um Mi, um Fá, um Sol, um Lá e um Si. Não importa se é sustenido ou se é bemol. Ok? Então, o primeiro raciocínio que a gente precisa ter é de compreender isso. Toda escala precisa ter um Dó, um Ré, um Mi, um Fá, um Sol, um Lá e um Si. Os acidentes gerados vai depender da tonalidade que a gente vai ter. Ok? Então, repetindo, por exemplo, aqui o Mi, ele pode ser chamado também de Fá bemol, que é o Fá que está abaixo do Fá natural. O Sol sustenido pode ser chamado Lá bemol. O que está à frente do Sol, Sol sustenido. Abaixo do Lá, Lá bemol. Então, é importante frisar que as notas têm nome e algumas também têm sobrenomes, né? Aí a gente vai perguntar, sim, por que chama oitava? Bom, a gente está começando a entrar agora no assunto principal da aula, que são os intervalos, ok? Considerando apenas as notas verdes, eu vou considerar os intervalos considerando a primeira e a última nota a que eu me refiro. Então, por exemplo, de Dó para Ré, eu tenho duas notas, dois degraus que eu uso. Então, eu tenho uma segunda. De Ré para Mi, eu também tenho uma segunda. De Mi para Fá, eu também tenho uma segunda. Mas de Dó para Ré, eu tenho uma segunda que tem uma distância maior do que de Mi para Fá, por exemplo. Exatamente. A gente vai ter de Dó para Ré o que a gente chama de segunda maior. E de Mi para Fá o que a gente chama de segunda menor. Vamos ver um outro exemplo aqui. De Dó para Mi. Dó, Ré, Mi. Eu tenho 3 nomes de notas. Então, eu tenho uma terça. Essa distância aqui é a distância de uma terça. Dó, Ré, Mi é uma terça. E vamos ver aqui. Ré, Mi, Fá. Também é uma terça. Mas observe que a distância de Dó para Mi é maior do que a distância de Ré para Fá. Observe que de Dó para Mi eu tenho 2 degraus rosa no meio. E de Ré para Fá eu só tenho um degrau rosa no meio. A gente vai chamar então de Dó para Mi uma terça maior e de Ré para Fá uma terça menor, porque ela realmente é menor em termos de comprimento. Vamos começar a clarear agora esses intervalos, tá? Primeiro lugar, a gente classifica os intervalos da seguinte forma: a gente dá um nome e a gente dá um sobrenome também. Então, o nome geralmente é a relação numérica que a gente tem entre a primeira nota e a última nota do intervalo, certo? Então, a gente pode ter uma segunda, pode ter uma terça, pode ter uma sexta, uma sétima, pode ter uma quarta, uma quinta e oitava. Historicamente, esses intervalos também recebem um sobrenome. E aí a gente vai fazer uma distinção do grupo que está em cima para o grupo que está embaixo. Por quê? O grupo que está em cima, a gente classifica, a gente sempre vai ter um nome e um sobrenome. Então, segunda pode ser uma segunda maior, pode ser uma segunda menor, pode ser uma segunda aumentada e pode ser uma segunda diminuta.
Os mais comuns que a gente utiliza são as segundas maiores e menores. Naquela escala que a gente viu anteriormente, só existem segundas maiores e menores. Depois, a gente vai explicar o que é que seria uma segunda aumentada e uma segunda diminuta, tá? Os intervalos de quarta, quinta e oitava, eles são classificados historicamente em quartas justas, quartas, quintas e oitavas, né? Justas, aumentadas ou diminutas. Vamos voltar um pouquinho no slide anterior para a gente ver, tentar aqui, explicar mais ou menos o que, é que seria uma segunda aumentada. Olha, de Dó para segunda menor, vamos falar aqui, ó, Dó, Ré bemol é uma segunda menor. Dó, Ré é uma segunda maior. Dó, Ré sustenido é uma segunda aumentada. Por que não? Se Dó, Ré sustenido é uma segunda aumentada, por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente considera os nomes Dó, Ré. Se é Dó, Ré, não importa que Ré seja, vai ser segunda. Então, Dó, Ré bemol é uma segunda menor. Dó, Ré natural é uma segunda maior. Dó, Ré sustenido é uma segunda aumentada. Vamos seguir aqui. Eu acho que deu para entender um pouco isso, mas a gente com os exercícios vocês vão entender com mais clareza essas coisas que eu estou falando. Bom, cada um desses intervalos que a gente trabalha vai ter um tamanho, certo? Então, o menor intervalo que a gente tem é a segunda menor, que ela corresponde a um semitom. Então, por exemplo, de Mi para Fá, que a gente já viu, a distância é a distância de um semitom. A segunda maior, a distância é de 2 semitons. A gente tem como exemplo Dó, Ré, Fá, Sol. Fá, Sol e Dó, Ré são intervalos de segunda maior. A medida dele é 2 semitons. Terça menor, 3 semitons. Então, por exemplo, Ré, Fá é uma terça menor. Si, Ré é uma terça menor também. A terça maior, a medida dela é 4 semitons. Então, Dó, Mi, Fá, Lá são exemplos de terça maior. E a gente tem toda essa tabela que vocês podem acompanhar. Vai seguir sempre a mesma lógica, tá? A gente vai especificar agora intervalo por intervalo, para vocês compreenderem direitinho, tá? Então, vamos começar com as segundas. A gente já falou das segundas ali na frente, né? Lá atrás, perdão. E vamos agora vamos revisar isso aqui. De Si para Dó, eu tenho Si, Dó. Então, se é Si, Dó, é uma segunda. Se fosse Si, Ré, seria Si, Dó, Ré, seria uma terça. Então, é Si, Dó. É uma segunda, que é uma segunda menor. Ré, Mi é uma segunda também. Se fosse Ré, Fá, Mi, Fá, seria uma terça. Mas é Ré, Mi. Portanto, é uma segunda. Então, de Ré para Mi, eu tenho uma segunda maior. Vocês enxergam a diferença, né? Do tamanho de uma segunda maior para o tamanho de uma segunda menor. Numa segunda menor não tem nenhuma nota no meio. Na segunda maior vai ter essa nota rosa aqui no meio, que seria um Ré sustenido ou um Mi bemol, certo? Vamos passar agora para os intervalos de terça. Bom, a gente tem aqui 2 exemplos de intervalo de terça. Si, Ré é um intervalo de terça menor. Eu tenho Si, Dó, Ré. Portanto, é uma terça. Lembra que a gente sempre conta a primeira nota e a última nota. Então, Si, Dó, Ré. Si, Dó, Ré é uma terça menor. Fá, Sol, Lá. Fá, Sol, Lá.
é uma terça maior. Observe a diferença. Na terça menor, eu tenho essa nota no meio aqui. Uma nota dessas que a gente não toca, que seria um Dó sustenido ou um Ré bemol. De Fá para lá, eu vou ter duas notas. Portanto, essa distância é maior do que essa distância. Então, Si, Ré é uma terça menor e Fá, Lá é uma terça maior. Vamos seguir agora. A partir de agora, eu vou dispor essa escada de forma horizontal, tá? Para ficar mais claro. Então, observem aqui os degraus verdes, tá? Eu agora estou usando cifra, né? Estou usando letra, né? C, D, E, F, G, A, B, C. Esse sistema de letras, ele é muito empregado em cifras de música popular, né? E alguns países só utilizam esse sistema. Por exemplo, os Estados Unidos utiliza sempre o sistema de letras, né? Então aqui é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó novamente. Depois do intervalo de terça maior, o próximo intervalo é o intervalo de quarta justa. Então eu tenho aqui um exemplo: Dó, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá. É uma quarta. A medida da quarta justa é justamente essa aqui, 5 semitons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho várias outras quartas justas aqui. Por exemplo, Ré, Sol também é uma quarta justa. Porque é Ré, Mi, Fá, Sol. Então, Ré, Mi, Fá, Sol. 5 semitons, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o exemplo que eu usei aqui foi o exemplo da quarta justa com Dó, Fá. Eu poderia Sol, Dó, também é uma quarta justa. Vamos ver se não tem 5. Sol, Lá, Si, Dó. É uma quarta. É uma quarta que tem 5 semitons, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 semitons. Deixa eu puxar um pouquinho isso mais. Não, tá funcionando aí, né? Esse dózinho tá meio apagadinho aqui, mas acho que tá dando para ver, né? Vamos lá, o próximo slide agora, a gente vai ter o próximo intervalo, que é um pouquinho maior que a quarta justa, que é a quarta aumentada. A quarta aumentada, ela já tem 6 semitons. Então, dentro da escala de Dó maior, que é essa escala que eu estou usando em verde, eu só tenho apenas uma quarta aumentada. Vamos ver aqui. Fá, Si. Fá, Sol, Lá, Si. É uma quarta, portanto. Mas a medida dessa quarta é maior do que aquela anterior que a gente viu, que é a quarta justa. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.